E aí, pessoal, luz, câmera e ação. Na verdade, tá faltando luz aqui, né? Vou acender a luz. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre comandos básicos para se navegar no Emacs. E eu preparei um material simples aqui, naquele mesmo buffer que a gente estava fazendo alguns testes. Ok, eu pensei em suplementar aquela demonstração com algo mais formal, certo? Então aqui eu vou explicar alguns comandos base para se ter comportamentos relacionados ao buffer. Primeira coisa que a gente precisa notar são esses comandos aqui para partir a tela, ok? No caso aqui ficou mal formatado, né? Desse tamanho. Mas o que acontece é que o comando que eu dei foi uma repartição de horizontalmente do buffer, ok? Então eu fiz counter x e 2. Opa, é horizontal, né? Vertical. Isso aqui eu tô repartindo horizontalmente, certo? Counter x2. Counter x3 é vertical. Então a gente parte no meio aqui. Vertical é o 3, horizontal é o 2. O Counter X1 é a maneira de você voltar para uma tela única, ok? Um buffer apenas. Então você colapsa o buffer no onde seu cursor estiver, ok? Então se eu vim aqui abrir um outro buffer, no que eu tiver, vamos dizer que eu estou no da direita, se eu apertar Ctrl X1, pronto, ele colapsou no buffer que estava, né? A gente pode apertar Ctrl X B e voltar, né, navegar os buffers que estão abertos nessa seção e a gente vai lá volta para o exemplo que nós estávamos. Ok. Então esses daí são os básicos. Outra coisa importante, certo? Estou aqui com o meu cursor nessa tela superior. Eu quero ir para o de baixo. Eu dou o comando Ctrl X O. Tá errado aqui. Ctrl X O. Ok? Então Ctrl X O. De Other. Outro. Então você vai para o outro buffer. Ok? Para navegar em diretórios já foi comentado, né? Mas é Ctrl X, Ctrl F. E depois a gente pode tanto escrever alguma coisa e navegar a partir dos matches que ele dão, do padrão, ou você simplesmente anda com as setas. Por fim, o comando básico, né, do navegador de comandos, que é o meta-x, ou alt-x. E aqui nós escrevemos o que nós queremos procurar. Então, por exemplo, evil. Evil é um modo, então vão ter vários comandos relacionados ao Evil Mode. E geralmente eles vão começar com o nome Evil ou alguma coisa. Ok. Então, isso daí é o básico que você precisa saber, ou tudo que eu diria que você precisa saber para navegar em buffers. Porém, uma navegação eficiente, certo? Ela implicaria que nós somos capazes, né, em primeiro, de entender a lógica do nosso editor de texto. No caso, esse editor ele é baseado no Vim, a maneira de se navegar dentro dele. O Vim, as teclas que você utiliza para se mover quando você está no modo normal é o J, H, L, K. Certo? J para baixo, H para o lado esquerdo,
L para o lado direito, então H para o lado esquerdo, L para o lado direito e K para cima, ok? O modo normal, ele vai ser, você vai conseguir visualmente ver ele, né, que você está nele, quando o seu cursor estiver grosso, igual ele está agora, tá vendo? Ele é um bloco quadrado branco, né? Se você ir para o modo de inserção, apertando I, nós temos um outro tipo de cursor. E também tem o modo visual, apertando V, ok? E aí, para onde você navegar com as suas teclas normais de navegação, do modo normal, você vai estar selecionando uma área. Bom, outras coisas que você pode utilizar e são bastante comuns no modo normal é o copiar e colar. Tá? Os comandos de copiar e colar, eles vão acabar também sendo permeados em outros modos. Você vai perceber, por exemplo, que o modo normal ele é para se mover. O mais modo visual é para selecionar. Só que para você selecionar uma região, você tem que se mover. Então você está, né, juntando dois modos. E a partir da junção dos modos, dos comandos, você tem todos os comportamentos possíveis que você desejaria, né? Então, por exemplo, um deles é deletar. D é uma tecla especial que quase sempre ela vai significar deletar. Igual P vai ser de colar, ou peixe. Então, dois Ds em seguidas, dentro do modo normal, E para voltar para o modo normal, quando você está em um outro modo, você aperta ESC. Então, se nós apertarmos dois Ds, ó, o que aconteceu? A linha que nós estávamos, ela sumiu. Para você voltar, você pode apertar U, tá? Então, DD, U, DD, U. Tudo isso no modo normal. Você também poderia, né? DD, aí depois você quer colar o que você deletou. Aí você aperta P, ok? No caso, se você quiser voltar lá para cima, ó, ele sempre vai colar na linha posterior, que está o seu cursor. Tá? Tem algumas exceções, mas vocês vão sentir isso quando vocês estiverem utilizando. Então, o P ele cola o último item deletado no histórico. Ok? Counter XU ele volta um item da história de mudanças. Então, se eu digitar alguma coisa, eu salvar Counter X, Counter S, dois passos, outra coisa. Se eu apertar Ctrl XU, ele volta exatamente no último ponto que eu salvei. Tá? Ao tempo que alguma outra coisa eu salvo, lá faz uma coisa qualquer aqui, se eu apertar, eu volto para o modo normal e aperto o maiúsculo, ou seja, Shift U, né? O maiúsculo. Ou só aperto U, na verdade. Ele vai deletar só o normal aqui, tá, gente? Ele vai deletar um ponto agressivamente histórico. Então, tipo assim, se tudo que eu fiz nessa linha, ele vai deletar. No local que eu estava trabalhando por um período, ele vai deletar. Isso pode ser às vezes imprevisível, então eu não usaria tanto o U direto. Eu uso mais o Ctrl+XU. Só que acaba que depois que você pega um feeling, esse U também pode ser bem útil, tá? Para digitar as coisas rapidamente. E por fim, existe também uma outra maneira de você navegar no histórico de modificações, que é MX, a gente procura por undo tree, ok? E aperta enter, que é ret, tá? Ret é igual enter. E agora ele está no modo undo tree, ou árvore
de refazer ou desfazer. E aí, quando a gente aperta Ctrl XU, ele cria essa árvore aqui, ó. E por que uma árvore, né? Porque a gente pode ir vindo num tempo passado aqui, ó. Eu vou lá no tempo passado que fiz essas mudanças. Aí eu falo, ah, olha, eu vou consertar o U, mas eu quero deixar essas anotações aqui. Aí quando eu dou Ctrl XU, a gente pode ver, ó, que existe uma árvore, né? E a gente pode escolher elas com as setas esquerda e direita, ok? Ou HL. Enfim, eu vou por essa outra árvore aqui da direita até o fim. Só que eu não, eu só apelo, vamos dizer assim, para essa árvore visual, né? Aí você pode desativar o modo depois, selecionando ele novamente. E aí você tem uma mensagem ali na região de eco, bem aqui embaixo, ó. Tá, se você clicar aqui, ele abre um buffer de mensagem especial. Mas essa região aqui ela chama de eco, região de eco. Que ele está ecoando meta-informações sobre o que você está fazendo. Então sempre vai aparecer aqui algumas informações extras, tá? Sobre o que você está fazendo. Enfim, o Undo Tree Mode, né? Como ele é visual, ele toma mais tempo para a gente fazer as coisas. Então, quando você se habitua e você consegue lidar bem com essas duas formas de desfazer, geralmente você não precisa utilizar a árvore histórica, ok? Tá. Outra coisa que eu não coloquei aqui que talvez seja interessante, né? Se a gente tiver um texto exemplo e a gente está no modo normal, ok? Apertamos ESC. E aí eu quero deletar um item. Igual, por exemplo, estou aqui em cima do X. Eu quero deletar o X. Eu aperto X. No modo normal, o X ele é para deletar o item que está em cima do cursor. Ok? Também tem a tecla R, que é de Replace, que você pode mudar, por exemplo, o que está debaixo do cursor ali. Então ele vai mudar o O, ou o U agora, né? E aí se digitar uma letra, ele muda para aquela letra. Enfim, você pode fazer isso também para uma região, tá? R, por exemplo, e aí mudar para. No caso eu apertei L e mudou todos os L's. Então, enfim. Mas eu não uso muito o Replace pessoalmente, porque eu acho que tem maneiras mais rápidas de fazer esse tipo de coisa. Mas o X é importante, tá? Que aí é para deletar o que está ali na região. Ok. Agora, para se movimentar, né, de forma efetiva, quando você está no modo visual, então vamos dizer que eu estou aqui no modo visual, tá? E eu quero mover até o fim da linha em comando. Ok, eu vou aqui. Como que eu vou tão rápido, né? Em vez de ficar dando com a setinha e tal, que pode ser meio devagar. Você pode ir apertando o W, que ele vai andando de palavra em palavra, ok? Agora vamos dizer, se apertar ESC para voltar para o modo normal, ele cancela o que ele selecionou, tá? Aí eu vou voltar para o V, que é o modo de seleção visual. E aí eu quero selecionar tudo que está entre os parênteses. Eu posso, dentro do modo visual, apertar Shift 5, que é o porcentagem. Ok? Porcentagem ele vai mover entre brackets. Quais tipos de brackets ele respeita? Qualquer tipo. Pode ser colchete, pode ser. Acho que até aspas ele funciona. Pode ser qualquer um desses tipos aqui, ok? Ok.
E perceba que ele é bem inteligente, ele vai lá até o fim, ó, lá no laranja. Agora, se eu sair do laranja, vir aqui no azul, ele só vai até o azul. Ok. Outra coisa que nós fazemos, né, costumeiramente é você ir até o final da linha, tá? Então aqui, ó, até o final da linha, aqui tá trocado o texto. Aqui tá trocado. Então, vamos lá, né? Ele entra pra gente. O zero, ele vai até o início da linha. O dólar, que é o Shift 4, tá próximo do Shift 5, né? Ele vai até o final da linha. Ok? E você pode, claramente, né? Escolher. Você pode juntar, né, todos esses comandos da forma que intuitivamente for mais fácil para você. Você pode compor esses comandos, né? É isso que eu queria dizer. Bom, e tem mais um modo de seleção. E vamos dizer que eu estou no modo normal, certo? E eu quero selecionar a linha inteira, para trás e para frente. Você aperta Shift V, ok? Aí ele vai selecionar a linha inteira. Legal? Sacou? E aí você pode mover, ele vai selecionando linha a linha. Você pode fazer esse tipo de coisa. Por fim, temos um tipo de seleção que pode ser útil de vez em quando, né? Vamos dizer aqui, ó, que eu quero tirar essa coluna, essa separação. Se eu apertar Ctrl V, eu entro no modo eu fui do modo normal para o modo visual, mas ele está em bloco. Olha ali embaixo, ele falou bloco. Não ficou aqui no histórico. Mas enfim, a gente está no modo bloco. Se eu navegar para baixo, ele vai selecionar em linha reta. Se eu mover para a direita, a gente seleciona uma região, ok? Então, vamos tirar só essa coluna para vocês verem. No caso, eu deletei, então eu apertei D. Eu vou voltar para o modo normal, ok? Mas às vezes vem a calhar esse modo visual aí. E por fim, algo que também é comum se fazer quando se está navegando em códigos, né? É procurar por um padrão. Então, por exemplo, no Emacs a gente tem um modo que chama Incremental Search, é Ctrl S de Search, né? E aí tem ele abre esse buffer aqui, Swiffer, a gente pode escolher um texto, então, por exemplo, Search. E ele vai te mostrando todos os lugares que aparecem Search. Geralmente ele já fica automaticamente no Search mais próximo do lugar que você está para baixo. Só que ele também te situa, né? Então ele fala, para cima tem um search, para baixo tem outro search. E para onde você vai indo, ó, ele vai movendo o buffer para o seu foco, né? Bem no meio do seu buffer, ou na região visual do seu buffer. E aí depois você pode apertar Enter ou dar Ret e ficar no lugar, ó. Ok? Veja que ele ficou marcado Search, isso é porque eu estou utilizando eu coloquei para ele utilizar o Evil também aqui, só que isso aqui não fica habilitado normalmente, ok? Geralmente não vai ficar tudo. Depois que você terminar a sua procura, não vai ficar marcado todos os certos, ok? Agora, do Evil Mode, que ele vem do Vim, né? Lá eles geralmente utilizam o seguinte: você está no modo normal, aí você aperta barra, essa barra aqui, ó. Essa barra. E aí ele vai abrir uma região aqui no Echo, e nós podemos dar um texto para ele. Então, por exemplo, vamos dar um texto aqui padrão.
Ele está marcando todos os padrões. Quando nós conformarmos que é esse padrão que a gente quer marcar, a gente aperta Enter. A partir daí, a gente pode utilizar o N de Next para ir para o próximo padrão, ok? Para nós voltarmos, nós podemos apertar N maiúsculo. Então, para frente é N, N maiúsculo para trás. Claro que quando a gente chegar lá no final, né, se a gente der N de novo, ele volta lá no começo. Enfim, então é isso daí. Para você navegar em padrões, tem esses dois modos. Um é baseado no Vim e o outro é o jeito do Emacs, assim por dizer. Mas ambos são úteis dentro da sua. Depende, né? Vai do gosto freguês. Porém, nem sempre nós queremos só navegar para um ponto, para um padrão dentro do nosso texto. Nós também comumente queremos substituir esse padrão por outro padrão. Então, queremos substituir um texto por outra coisa, né? Então, existe um comando já pronto que a gente pode dar, é counter, alt e porcentagem, que seria shift 5, né? E aí nós podemos escrever, por exemplo, eu quero substituir padrão por pattern. Opa, desculpa, vamos utilizar esse daqui de baixo. Esse daqui, ele só vai mudar dentro da região visual que você que você selecionou, ok? Esse daqui, ele é para o buffer inteiro. Vamos fazer para o buffer inteiro. Alt Shift 5. Ok. Não foi. Bom, deve ser porque o Evil Search está como padrão e ele mudou. Mas em geral, ele iria te mostrar então a região aqui, igual por exemplo, ele vai fazer um query, ele vai procurar, né, esse padrão que você deu para ele, e ele vai te perguntar: você quer mudar esse padrão específico? Aí eu vou falar: quero. Ok, vou dar Enter. Vou dar Yes, né? O que é o Y. Quero também esse. Beleza, troquei os dois. Se eu apertar Enter ou ESC ou qualquer outra tecla, eu cancelo a operação. Ok? Então ele trocou todos os padrões por pattern. Beleza. Num caso real, né? Vamos dizer aqui, ó, que você também tem uns outros comandos, né? Vamos dizer que estou fazendo um server request lá em JavaScript, usando Axis e tal, nossa, super hacker. Aham. E aqui tem um ID que ele colocou como 1, 2, 3, 4, 5. Só que vamos dizer que eu estou fazendo teste e o meu server acaba criando um ID lá, todo criptografado, que é esse daí, ok? Eu quero trocar esse meu ID no lugar desses 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu não quero ir de 1 a 1. Às vezes eu posso esquecer, né? Algum 1, 2, 3, 4, 5, acabar não vendo. Então você pode utilizar o Emacs, se seleciona lá e a região, como ver. Depois você pode também utilizar o Evil, Multi, Edit, Match All. Ok? Então temos uma área selecionada e depois estamos selecionando todas as áreas, todos os textos que tem esse fragmento, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele achou 3, ó. Se nós mudarmos agora esse texto, vamos dizer, o que eu quero fazer, né?
quero deletar, ele está deletando todos ao mesmo tempo. E eu quero, opa, vamos voltar aqui tudo. Ok. Então eu estou aqui nessa região, eu quero substituir ela, então eu selecionei a região, ok? Eu apertei V, selecionei. Então V, selecionei a região. E aperto P. Vamos tentar de novo. Match all. Ok, então o que eu fiz, né? De novo. Selecionei o texto que eu queria, cortei ele, fui lá no padrão que eu quero substituir, dei para ele Evil Multi-Edit Match All, selecionei essa opção, ok? E apertei P. Não só isso, eu quero dar um espaço também, ok? Você pode dar um espaço. Beleza. Agora você aperta ESC duas vezes e a mudança está lá, ok? Aqui, ó, podemos ver que ele mudou em todos os lugares, inclusive aqui, ó, também, para esse padrão aí, meu. Então você pode imaginar um lugar que você está fazendo isso, sei lá, 100, 20 padrões ao mesmo tempo. É bem útil. Tem uma série de outras funcionalidades que você pode ler mais procurando sobre Evil Mode. Tá? No caso, um que é muito útil, né? Evil, como chama aqui? Multi-Edit, que é uma modalidade aí do Evil, uma das funcionalidades clássicas dele. E tem documentação no GitHub. Mas por enquanto, com todos esses comandos, você já tem um básico para ser um usuário médio avançado de Emacs, da minha build, no caso, mas do seu editor em si. Agora você já sabe usar o Emacs bem, ok? Bom, para não ficar muito grande esse vídeo, depois eu vou mostrar como você pode encontrar tutoriais interiores ao Emacs para se utilizar o Emacs. Beleza? Valeu!